Seja muito bem-vindo ao Sem Roteiro, gente. Olha só, hoje o nosso programa ele vai acelerar no ritmo de grandes e boas histórias. Aqui no estúdio nós recebemos uma mulher, gente, que tem o meu coração. Paty, que bom. Linda. Ai, não chora que eu choro também, gente. Duas choronas no programa hoje, a gente não vai conseguir falar. Ai, gente. Ela chora e eu choro, gente. Gente, Patrícia. Adoro. Ai, gente, ela mora no meu coração também. Você sabe, eu vou contar por ela então, tá? Onde é que eu conheci? Gente, olá, que bom recebê-los aqui. Eu estou sendo recebida pela mulher que mora no meu coração, que é a Júlia. Gente, conheci a Júlia, a Clarice era pititiquinha ainda, né? Eu me lembro dessa história. E a gente já chorou muito juntas, né? Uma profissional maravilhosa, uma jornalista incrível, cheia de potencial, incrível mesmo, com uma vontade de vencer, com uma vontade de fazer acontecer. E tá aqui, linda, brilhando. Olha que se Ai, que delícia. Gustavo, obrigada. Gustavo é um querido. Linda, brilhando. Aqui um guardanapinho pra mim limpar. Gente, não tem como, né? Eu sou muito grata por te conhecer. Você já sabe disso. Tô muito feliz de ter você aqui em Cuiabá, né? Essa semana aqui da Stock Car. A Patrícia, ela é uma excelente assessora de imprensa. Tô aprendendo com ela. E faz assessoria para equipes, né? Da Stock Car, que está aqui em Cuiabá pela primeira vez, né, Paty? Sim. E eu tô muito feliz. E quando eu soube que você vinha, eu falei, eu não posso deixar de a Patrícia passar lá e não passar pelo Sem Roteiro. Porque... Corta, tá, Gustavo? Não corta não, Gustavo. Deixa a gente chorar. Ai, meu Deus. Adoro, gente. Adoro. Porque... Isso é muito verdade. Sabe que eu gosto? Primeiro que eu amo muito isso em você, sabe, Júlia? Você é uma mulher de muita verdade. E você passa isso para as pessoas e você passa isso pra gente. Eu me lembro da primeira vez, e aí eu vou chorar também, né, gente? Eu lembro que a primeira vez que nós nos conhecemos, que você disse, eu quero poder fazer as coisas para minha filha, eu quero poder viver do jornalismo, que é a nossa proposta. A gente tem um canal, né, chamado Viver do Jornalismo. Quero que você siga, porque a gente tem uma missão ali, né? Nós somos mais de 149 mil jornalistas no Brasil, cerca de 15 mil veículos só realmente regulamentados, que contratam e pagam de uma maneira mais decente. Então, e aí depois vem a sua história dizendo, eu paguei a festa da minha filha, a gente chorou muito juntas. Então, deixa essa verdade, porque essa verdade é muito sua e ela é inspiradora. Muita gente, e a gente usa muito aquele vídeo não com outra intenção, senão de inspirar as pessoas, viu? De mostrar que, gente, vocês são capazes, né? Nós somos capazes. A mulher, ela tem uma condição muito dura, e eu passei por isso quando eu saí do jornalismo, que é ter que escolher, né? Escolher entre ser mãe ou trabalhar, entre cuidar do teu filho ou fazer jornalismo, ser assessora de imprensa. E quando a gente tem essa condição, tá aqui a Clarice com você hoje no estúdio, trabalhando junto com você, né? Ao invés de ela estar lá numa escola, numa creche com alguém que você não conhece. Então, o jornalismo dá essa possibilidade. É possível, né? E você é uma vencedora, Amém, inspiradora. Obrigada. Mas eu só aprendi isso, gente, com a Patrícia, porque até então as faculdades não ensinam isso, né? As faculdades não ensinam isso pra gente de jeito nenhum. Você é assessora de imprensa de uma grande empresa, de um grande grupo. Como é que você vai ser o dia que o seu chefe ter um problema no trânsito e você tiver que fazer uma nota para ele, colocar o filho dele na mídia, mas é sempre alguém acima de você, né? A faculdade ela não ensina que você pode ser jornalista, e mesmo sem uma condição de ter um grande jornal, ser dono de uma grande televisão, você pode viver do jornalismo, né? E a Patrícia, gente, eu fico emocionada porque foi a Patrícia que me mostrou isso, né? Eu a conheci através de uma amiga que é assessora de imprensa, a Natália, e falou da Paty pra mim, eu gosto muito dos vídeos dela, a forma como ela fala, como ela ensina. E aí, de repente, eu me vi como uma mentorada, né? Da Patrícia. Eu falei, eu preciso aprender isso na prática, porque não é impossível, né? Talvez... numa realidade aqui de Cuiabá, uma capital não tão grande, seja um pouco mais difícil, mas não é impossível. E a Patrícia mostrou que não importa o lugar que a gente está,
né? Seja numa cidade pequenininha, seja numa grande capital. O que importa é a gente fazer o nosso trabalho com diferencial, com leveza, que isso ela tem, assim, acho que no jeito, né? No seu jeito você carrega isso. Apesar da sua vida ser uma correria dentro e fora, né? Do autódromo. E isso é muito bom, porque é inspirador. Então, vocês me desculpem o choro, né? Do Adoro, início. não. Mas sabe que eu falava com a Rafa ontem? A Rafaela Maximiano é outra AF nossa. A gente tem uma rede, na verdade, que eu fiz muito a questão, né? Porque eu trabalhei muito sozinha. E é muito difícil trabalhar sozinha, né, Júlia? Até no dia a dia, por exemplo, às vezes eu fico travada numa pauta. Então, quando eu pensei no método IF, ensinar a fazer assessoria, eu falei, eu quero uma rede de apoio, onde as pessoas possam se ajudar, onde as pessoas possam vir aqui e dizer, vamos lá, vamos junto, né? Vai dar certo. Vai dar certo. E eu fui tomar um shopping. Aliás, conheci o Chopp Louvado. Ai, que delícia. Adorei. Eu não sei se eu posso falar. Gente, que delícia, adorei. Só conheci o Pilsen, quero conhecer toda a linha antes de ir embora. E nós falávamos sobre as oportunidades que Cuiabá tem. Embora pareça, às vezes nós estamos dentro de um lugar onde parece que as oportunidades não existem, mas nós falamos... A Rafa, por exemplo, ela está muito inserida no aspecto político, né? Ela trabalha com muitos advogados. E é uma área riquíssima. É uma outra área dentro da assessoria de imprensa. Ou a área agro, que vocês são muito fortes. ESG hoje, você sabe que todas as empresas precisam ter essas 3 siglas, né? Meio ambiente, responsabilidade social e governança dentro do seu dia a dia. Está acontecendo o COP30 agora. Quantas empresas, né, aqui de Cuiabá e da região estão lá participando? Então, por que não ir atrás dessas empresas e mostrar para eles o potencial que eles têm de mídia? Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa, uma startup que está lá, que está saindo na mídia. Nós saímos no Pequenas Empresas, Grandes Negócios essa semana, falando do que eles estão fazendo lá na COP. Agora, quantas outras empresas estão lá fazendo algo tão grandioso quanto, que não vão aparecer porque não tem uma profissional indo na mídia, mostrando, falando com jornalistas? E assim, a questão também de você ter sensibilidade, né? O jornalista na assessoria de imprensa, acho que na profissão toda, mas quando você fala de assessoria de imprensa, é você ter aquela sensibilidade do que é pauta para televisão, do que é pauta para jornal, do que vira hoje, do que eu espero, porque amanhã vem uma cereja do bolo melhor. Isso tudo a gente aprende no seu curso, né? Ah, que linda! E é muito bom isso, mas pra gente trazer agora, a gente vai falar de AIF, vai falar de muita coisa, mas eu queria falar desse momento atual, né? O que te fez vir para Cuiabá. Você já estava ali com o olhinho brilhando, contando dos pilotos que foram embarcar no Rio Cuiabá. Né? Fomos conhecer! Gente, comi uma comida ontem lá no Rio Cuiabá, lógico, que nos recebeu. Maravilhosa. Gente, porque que... Primeiro que nós estamos em Cuiabá para a etapa da Stock Car, é a primeira vez que a Stock Car vem para cá. Para nós foi uma grande surpresa, porque até o ano passado Cuiabá era só algo muito distante e, de repente, no meio desse ano, disseram, nós vamos para Cuiabá. Mas como, né? E a pista está pronta, não está pronta? E aí nós estamos acompanhando o processo desde então. Nós chegamos na terça-feira à noite, e essa é uma característica de quem trabalha com esporte, né? A gente fica muito tempo fora. Chego na terça, vou embora só na próxima terça-feira. E conhecemos, então, a pista noturna. Os pilotos ficaram extremamente encantados. Fraga chegou a comparar a pista de vocês com Bahrein. Então, para você ter uma ideia da grandeza dessa obra. Ontem nós tivemos, infelizmente, a questão dos ventos fortes ali, né? As arquibancadas, tiveram alguns problemas com as arquibancadas, né? Cedeu a parte de um teto. Mas no mundo do esporte já vi isso acontecer também em Detal, em São Paulo. Já vi acontecer em várias outras situações que não é o ideal, a gente sabe. Mas que quando você tem uma estrutura que não é feita, né? Assim pronta, né? Pronta, a gente corre esses riscos quando tem um vento muito forte, como aconteceu ontem aqui na cidade. Mas eu estou apaixonada por Cuiabá. Vocês têm aqui uma riqueza, sabe? Uma riqueza de povo, uma riqueza gastronômica.
a minha cabeça ela pensa muito em assessoria de imprensa o tempo todo. Então eu falei, gente, se eu tivesse aqui em Cuiabá, eu ia fazer assessoria de imprensa para esse pessoal aqui. Eu ia colocar, nossa, olha essa comida. Gente, eu comi um pacu assado que parecia, aquela crosta parecia que eu tava comendo um leitãozinho a pururuca lá no interior de São Paulo. Eu nunca comi um peixe com aquela, sabe, com aquele sabor maravilhoso. Então, vocês têm uma riqueza muito grande aqui. Eu tô apaixonada por Cuiabá. Ontem eu levei 6 pilotos. Qual era a pauta? E agora, voltando um pouco para... Né, fazendo essa... Vai e volta, então, o que é bacana? Assim, eu sempre procuro, para cada lugar onde eu vou, fazer uma pauta nacional e local, mas que esteja alinhada com o lugar onde eu vou. Então, por exemplo, aqui eu achei que teria tudo a ver os pilotos conhecerem o Rio, que dá nome à cidade. E, através desse passeio no Rio, conhecer um pouco a história de Cuiabá. Porque senão a gente vai para dentro do autódromo, fica internado ali dentro, que é isso que acontece. A gente vai, né? A etapa é noturna, sai 1h da manhã, dorme até meio-dia para poder aguentar a noite adentro. Outro dia. Eu falei, então, o primeiro dia seria bacana, nós conhecemos um pouco Cuiabá. E foi lindo, então foram os atuais líderes, né, que são os meus pilotos, Felipe Fraga e o Gaetano de Mauro. Você vê, né, ela é assim, assessora de fracos. Dos líderes. Dos líderes, gente. O Ricardinho Maurício, que também é nosso tricampeão da Stock Car. O Gui Salas, que fica oscilando ali, terceiro, quinto, um baita de um piloto grande dessa nova geração. E ainda levamos Gabriel Casagrande, que é da outra equipe, mas que eu convidei, porque eu achei que seria simpático, bicampeão da Stock Car. E o Rafa Reis, que é um piloto que está começando agora, para a gente dar uma misturada e ter alguém chegando junto com esses pilotos grandes. Aí, em 5 barcos, descemos o Rio Cuiabá e depois fomos recepcionados no almoço. Então, assim, é uma pauta que tem tudo a ver com a cidade. E foi pauta para a TVCA. Nós tivemos aqui foi a TV América, que é a Globo de você, a Centro-América, que é a Globo local. TVCA. Nós levamos a Record News, produzimos um material para a Band Nacional, que a equipe dele só chegaria a vir. E ainda levamos a equipe da Stock Car, que é a Letícia da Atena, e um cinegrafista. Então, nós tínhamos 4 mídias participando dessa ação. Legal. Já em Campo Grande, né, que foi a etapa anterior, eu achei que era uma outra pegada. Então, eu levei os meus pilotos. A ideia era... bom, eles lidam bem com 450 cavalos, como é que eles lidariam com 1? E levei eles no Aras, para andar a cavalo. Então, o Gaetano caiu, foi super divertido. Então, acho que a graça da assessoria de imprensa, e é isso que a gente bate muito ali, é você ter uma pauta que seja realmente de interesse local. Não adianta eu chegar aqui, né, e falar, olha, estamos chegando em Cuiabá, a pista é nova, tá? É nova para os 34 pilotos. Não é nova só para mim, é nova para todo mundo. Não mas tem novidade, né? Não tem, que pauta é essa? Porque essa é uma pauta que a imprensa já vai dar. Ela já vai falar com o meu piloto que é líder. Então, o que eu posso fazer que realmente vai chamar a atenção, que vai ser divertido para eles também, que vai trazer o carro para perto do público? E mostra aquilo que a gente tem no jornalismo, que é o de contar histórias, né? É você... É falar literalmente aquela brincadeira que a gente sempre faz nas faculdades, né? Não é o cachorro fazendo xixi no poste, é o poste fazendo xixi no cachorro. É você contar histórias mesmo diferentes que vão ali trazer aquela curiosidade. Às vezes o público não conhece a Stock Car, não conhece os pilotos, né? Seja disso ou de alguma outra situação, mas você fica ali, caramba, você fica ali na tela assistindo ou lendo o jornal por conta daquela pauta que foi uma sensibilidade de alguma produção com a cabeça da assessora de imprensa. E ontem, se você visse, assim, tinha os barqueiros, né, os guias que nos levaram, os pilotos ali das embarcações. Gente, 5 pessoas incríveis, extremamente talentosas, extremamente simples, tímidos, assim, e a alegria deles, e aí eu vou me emocionar, né? A alegria deles de estar levando os pilotos, eles estavam no comando da embarcação para que os pilotos pudessem fazer aquele passeio. Então a gente inverte, a gente pega uma pessoa ribeirinha ali, simples, maravilhosa, incrível, doce. Tinha um ali que estava na nossa embarcação, eu não vou me lembrar o nome dele agora, porque eles eram 5, né? Eu tenho problema com o nome, gente. Mas, assim, a gente via... Ele tinha uma docilidade nos olhos. E a gente via a alegria deles. Porque, imagina, você tá no comando do barco, levando um tricampeão da Stock Car. Então, gente, é uma história para a vida deles. Mais do que uma história para contar na TV, e para nós, é uma história para a vida deles. Eles nunca mais vão esquecer esse dia.
É maravilhoso. Eu amo o que eu faço, gente. A assessoria de imprensa é incrível, é incrível. É uma possibilidade enorme de fazer jornalismo e contar histórias. E como é que você vê, Paty, a Stock Car agora, Cuiabá entrando, né, no calendário da Stock Car, vai vir muitas vezes pra cá, né? Sim, Mas assim, como é que você vê isso, assim, entre os pilotos? É aquela coisa, reforçar a importância desse esporte. Como que vocês veem isso, assim, nesse contexto? É maravilhoso, primeiro porque o Brasil carece de boas pistas. Eu vou dizer para você que, enquanto pista, a estrutura não está pronta ainda, mas eu acho que quando estiver pronta, ela é mais bonita que Interlagos, na minha opinião. Uau! Gente, ela é linda, a estrutura é linda, a pista é linda. Então, assim, Cuiabá veio para ficar não só no cenário da Stock Car, não só no cenário do automobilismo, mas eu acho que no cenário dos grandes eventos, com shows aí de grandes artistas nacionais e internacionais. Eu acho que vocês estão ganhando. E olha, e vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Se você me perguntar de qual partido é o seu governador, eu não faço a menor ideia, porque eu não vou atrás dessas informações. Eu busco sempre olhar a pessoa e o resultado, né? Sim. Então, eu acho que o que vocês estão ganhando ali, independente de quem é que esteja fazendo, de partido, de pessoa, de nome, eu acho que vocês estão ganhando, principalmente a médio e longo prazo, algo que vai trazer muito dinheiro para a cidade. Porque se você olhar, por exemplo, nesse final de semana, os hotéis estão lotados. E semana retrasada também, né? Foi semana retrasada, né, Gustavo? Show internacional, né? Vocês tiveram Guns aqui, gente. Teve Guns aqui. Então, assim, a cidade está lotada. Nós, por exemplo, a nossa equipe, nós passamos por 3 hotéis antes de conseguir nossa reserva. Nossa. Porque estava lotado, né? Os restaurantes, ver os pilotos comendo nos restaurantes ali. Então, se você for passear pela cidade, agora, principalmente no horário do almoço, porque nós estamos invertidos, você vai encontrar com Rubinho, você vai encontrar com Massa, vai encontrar com Fraga, com Gaetano, porque eles estão por aí, estão pela cidade, né? Indo almoçar. Já pega a agenda deles aí. Já pega a agenda deles. Onde que eles estão agora, né? Onde estão? Olha, nesse momento, acho que estão dormindo ainda, porque nós saímos tarde ontem, Joana. Ai. Patrícia, e a questão da mulher no automobilismo? Você assessora hoje homens, né? Sim. Mas como é que a gente vê essa questão da mulher também? Tem muita? Trabalha só nos bastidores, como é o teu caso? Ou também tá lá na pista? Tá. Olha, eu comecei em 2008 na Stock Car, mas antes disso eu fazia vela. No iatismo, eu era a única mulher trabalhando. Era muito difícil, não tinha outra assessora de imprensa. Aliás, só tinham 2 assessores de imprensa especializados em vela, que era eu e o Doro Júnior. E depois eu fui para o automobilismo a convite do Eduardo de Souza Ramos, que é dono da Mitsubishi. Ele tem um barco e ele gostou do meu trabalho e me levou para o motor. Quando eu cheguei, nós éramos em 3 mulheres. Eu, a Meg Cotrim e a Fernanda. Ou a Glaucia, a Fernanda veio depois, já não me eram lembro. de outras equipes. Que eram de outras equipes. Mas nós não tínhamos ninguém dentro dos boxes. Nós não tínhamos nenhuma telemetrista, nós não tínhamos nenhuma engenheira, não tinha ninguém na comunicação. Mesmo a parte de jornalismo era essencialmente masculina. Nós tínhamos a Érica, que é minha amiga amada, que fazia motor para Globo, para Sport TV, mas era, assim, se a gente pensar no universo Stock Car, era quase nada. 0,1%. Hoje, eu já vejo um número muito grande de mulheres participando, principalmente da área de comunicação. Nós já temos mulheres dentro da telemetria, nós já temos a Raquel na engenharia, nós temos mais pilotas vindo para a categoria. Então, vocês viram a Bassani na etapa passada, que substituiu o Rubinho. Olha que responsabilidade. A própria Bia lá na Truck. Mas ainda tem espaço para crescer, né? Muito. E as pessoas me perguntam, mas como é ser mulher no meio do automobilismo? Como é? Exatamente. Júlia, e a minha resposta é sempre a mesma. Eu não ligo. Não, mas você não sofre preconceito? Eu só não me importo. Mas os pilotos da alguém, o jornalista, alguém falou que... Gente... eu não me importo, porque eu não dou espaço. Eu acho que isso é uma coisa muito minha. Eu não dou espaço para as pessoas darem a sua opinião a respeito do meu trabalho. O que me importa é o que eu faço, como é que o meu cliente vê o que eu faço e se a gente vai renovar ou não. E tem dado certo, porque eu tenho renovado ano a ano há 18 anos. A gente já renovou para 2026. Então, assim, estou desde 2008, gente, dentro dessa categoria, e o meu contrato é anual. Termina o ano, eles avaliam se continuam comigo ou não no ano que vem.
Então, assim, o meu resultado fala, né? Então, se você me perguntar, nossa, mas a Patrícia entende muito de automobilismo, a gente sentar aqui e for falar de motor, de turbo, de como... Não vamos, porque eu não sou uma especialista em carros. E eu não preciso ser. Eu preciso entender da categoria, eu preciso entender dos meus pilotos. De gente, De né? gente, eu preciso criar histórias a partir daquilo que eu tô ali, porque esse é o meu trabalho. Quem tem que entender do carro é o mecânico. Quem tem que entender de guiar, de pilotar com excelência é o meu piloto. Então, o piloto não tem que saber o que eu sei. Se eu for perguntar para eles sobre pauta, eles também não vão saber falar. Então, eu costumo dizer que o piloto e a assessoria de imprensa, eles estão no mesmo alinhamento. Não tem maior e menor. Ele na pilotagem, o mecânico lá no trabalho do carro, o abastecedor na hora de abastecer e eu fazendo as matérias. E de uma certa forma se complementa, né? Porque Claro. o piloto sem assessoria de imprensa é só mais um piloto. Exato. Né? Mas com uma assessoria de imprensa, que é isso que é importante as pessoas entenderem, né? Que esse é o papel da assessoria. Sim. Existem vários pilotos, mas eu sei dos pilotos que a Patrícia assessora. Inclusive, já estou seguindo alguns na rede social. E é legal que as pessoas às vezes falam assim, mas assessorar o líder é fácil. Gente, não é. E vou dizer por quê. Porque quando eu tenho 2 líderes, a imprensa já os procura naturalmente. Eles querem falar do Felipe Fraga, eles querem falar do Gaetano de Mauro. Só que essa pauta, que a gente chama de pauta espontânea mesmo, ela não tem valor para mim. Para mim, Patrícia, assessora. Por quê? Porque não é nada cavado por mim. É mais ou menos, sabe quando a gente fala assim, aquele vendedor vende um produto que é só tirar pedido? Qual é né? Não tem adrenalina Qual a ali importância de você pensar. agora sim, quando aí você tem um desafio muito grande, que é como é que eu crio uma pauta que seja interessante para a imprensa e que não esteja relacionado só ao fato de ganhar ou perder. Ou dele ser o líder do Que é campeonato. o caso do barco. Que é o caso do barco, que é o caso do cavalo, que é o que a gente está... Por exemplo, eu criei uma campanha esse ano chamando Acelerando pela Leitura. O que eu faço? Eu vou em algumas praças, a gente troca boné dos pilotos, eu paro o carro, levo os pilotos, eles autografam, a gente troca bonés por livros de leitura. E aí a gente monta uma gelateca, que é uma geladeira, né, sem Velha, uso, mas- velha, quebrada, a gente adesiva, toda linda, enche com esses livrinhos e a gente doa para algum lugar, um hospital, para deixar lá na recepção, para quem estiver aguardando um paciente possa fazer uma leitura, para que as pessoas possam doar livros, retirar livros. Então, assim, nós temos 7 gelatecas já instaladas. Então, gente, isso não tem nada a ver com carro, percebe? Não é nada, zero a ver com carro. Mas eu uso o carro, eu uso a estrutura, eu uso os pilotos pra gente Usa trocar o por nome, livros. né? Quem são? Pra Exato. dar, até para dar aquele boom na própria pauta mesmo, Porque, né, por exemplo, às Paty? vezes você tem um livro na sua casa, você vai sair para doar para onde? Mas se eu estou fazendo uma ação aqui em Cuiabá, onde você pode levar o seu livro, ver o piloto de perto, ver o carro da Stock Car e ainda ganhar um boné, as pessoas se mobilizam. Já vamos acelerar essa pauta. Vamos pra acelerar próxima pra vez cá. aí que vocês vierem pra cá. Vamos acelerar pela leitura aqui. E vou deixar você escolher para onde nós vamos doar a gelateca. Olha, vamos Não? pensar num lugar bem legal aqui. Já tem alguns em Faremos. mente. Porque vamos voltar para Cuiabá. Isso é certo. Com a estrutura que vocês têm aí, não vai mais ficar fora do calendário. Não vai. Não que tem bom. nem como, Ai, né? Que Cuiabá, bom, né? Que bom. Vou te ver mais vezes, Muito vamos almoçar mais muitas vezes. mais vezes. Adoro. Patrícia vai poder vir aqui mais vezes. Mas... Quem sabe a gente põe a Patrícia num quadro do Sem Roteiro, né? Pra falar sobre assessoria de imprensa e dando dicas. Podemos, gente. Eu posso fazer o quadro Dicas do de sem roteiro comunicação. da rua? Eu gosto. Pode, Olha, quer mais pode. sem roteiro do que isso? É, aqui, ó, aqui não tem nada, ó. Aqui é. Até o Adoro, celular tá gente. desligado. A ideia é conversar mesmo. Às vezes, se eu falo assim, se eu esqueci alguma coisa, você fala no Não. final. Porque a ideia é justamente essa, né? Criar conteúdos que a gente possa conversar aqui sem combinação. Né? Maravilhoso. Imagina, se eu Maravilhoso. fosse chorar daí. Adoro. E você sabe que, olha só, né? Eu gosto de frisar que nós estamos vivendo a melhor fase para o jornalista. Embora pareça que não, porque a gente fala assim, nós não temos redações. Gente, quando eu saí da faculdade, em 1998, eu tinha uma criança de 1 ano de idade e o mercado estava com as portas absolutamente fechadas para mim. Fechadas. Eu sequer, Júlia, consegui uma entrevista. Porque você tinha que mandar o famoso currículo, ali você tinha que contar, eles te perguntavam já no currículo se você tinha filhos ou não, e eu colocava, eu tenho um filho de 1 ano, e aí eu sequer era chamada para as entrevistas. Só que ainda era um momento que nós não tínhamos o boom da internet.
Então, eu fui para assessoria de imprensa, que é onde eu vi uma possibilidade de fazer jornalismo, e aí eu fui construindo esse caminho, porque na época a assessoria de imprensa era muito chata mesmo, gente. Então, tem gente que continua com aquela visão. Eu me lembro de entrar uma vez numa sala de imprensa e estava todo mundo ali sentadinho, e os barcos, a competição rolando lá fora, vento, os barcos e tal. Eu embarcada, que eu gostava de embarcar junto com os juízes, e a galera de assessoria de imprensa lá, dentro no ar-condicionado. Eu falava, gente, não é isso não, tem uma coisa errada. Alguma coisa certa tá muito errada. E aí é onde vem a briga do assessor de imprensa, não é jornalista, né? Vem daí, Vem claro. daí, vem da forma como o assessor domina ali o conteúdo, Exato, né? E exato. quando você mostra que várias vezes até já vi até comentários nos Viver de Jornalismo assim, mas assessoria de imprensa não é jornalismo. Esse jornalismo não é mesmo. Mas é muito jornalismo, gente. E é Esse muito. jornalismo não é mesmo, mas é muito jornalismo. Olha, para essa pauta, por exemplo, vamos pegar só essa pauta do barco. Primeiro eu fiz o trabalho de pauteira, porque eu queria a pauta, fiz o trabalho de pauteira. Eu ofereci essa pauta para as redações. Estou fazendo o trabalho do editor, né? Estou mandando para o editor-chefe. Depois, eu fiz o trabalho de produção de TV. Porque eu que fui atrás de quem ia levar, de qual era o barco, quem seriam os pilotos. Gente, a equipe só chegou para filmar. Então, eu fiz produção de TV. Depois, eu fiz o material, eu fiz o release do pós, com as fotos que nós fizemos. Então, assim, eu fiz pelo menos 4 ou 5 funções do jornalismo. Do jornalismo de redação. De redação. Que é, por exemplo, se você estivesse trabalhando na TV, você é a pauteira, você é a pessoa que cria a pauta e manda para o editor-chefe. Ou o produtor, é que produz a matéria. Então, é muito jornalismo. E a gente que já trabalhou em produção, eu que já trabalhei em produção, a gente sabe a diferença de quando vem uma pauta pronta. Tipo, cara, eu não vou ter trabalho. Zero trabalho, zero. É chegar, entrar no barco e gravar. Né? Eu tô com uma mocinha aqui que tá fazendo barulho. Barulho. O Gustavo tá aqui olhando torto pra você, dona Clarice. A Clarice. Parar de fazer barulho aí, né? A Clarice é sua parceira já ela aqui, né? Ela é minha parceira. Maravilhosa. Ela já foi entrevistada. Eu já vi, mas eu vi a entrevista dela. Vai ser lutadora de jiu-jitsu, Nossa, vai crescer, daqui a um tempo a gente vai ter que levar ela pra São Paulo. Lá, que delícia. Você vai ter que arrumar Eu vou fazer pra assessoria de... Clarice, eu vou fazer sua assessoria de imprensa quando você for lutadora de jiu-jitsu. Filha, cuidado, ó. Tá bom? Gente, isso é sem roteiro mesmo, ó. Total sem roteiro, fazer adoro. o quê, né? Por isso que as empresas não contratam mãe. Pra quê? Agora, gente, olha que delícia, né? E a gente falava das oportunidades de jornalismo. Você lembra, né? Você é mais jovem que eu, mas para você ter um programa de TV... Gente, primeiro você tinha que ter uma concessão para ter uma emissora de TV. Ou você tinha que cair nas graças de alguém que te contratasse para fazer isso que nós estamos fazendo. Ou mesmo na rádio, você tinha que ter uma concessão de rádio. Você precisava... Gente, hoje você tem uma estrutura maravilhosa como essa que você tem. Você liga essas câmeras, você se conecta com a internet e você tem possibilidade de falar com muito mais pessoas do que nós tínhamos na época da rádio, porque era muito específico. Ou da TV... É muito específico. Hoje, qualquer pessoa... Ou na música, gente, pelo amor de Deus. Antes, para você ter uma música sua gravada, a gravadora tinha que te aceitar, ela tinha que gostar. Era uma pessoa que olhava aquele som e decidia se sim ou não. Se você assistiu essa minissérie que está aí falando do Raul Seixas, que olha o quanto ele penou para conseguir que alguém ouvisse a música dele. Ele teve que fazer umas manobras ali, fingir que ia fazer uma coisa para gravar o dele. Hoje ele abriria a internet aqui e ia tocar fazer aqui pra gente, né? Ia fazer sucesso. Então, nós estamos vivendo a melhor fase para empreender, tanto no jornalismo, na assessoria de imprensa, na área da música. É incrível, gente. É um momento de brilhar mesmo. É só não ficar com aquela cabeça de não, eu tenho que estar na redação. Se eu não estiver na redação, eu não sou feliz. E não só isso. Aqui a gente conversa muito, Patrícia, e o pessoal tem muita dificuldade por conta da rede social, né? Porque a gente sabe que existem empresas que acreditam que o social media tem a mesma função do assessor de imprensa, né? Sim. E talvez isso seja a grande pedra no sapato de alguns jornalistas que ainda não conseguiram abrir a mente e entender que um é um, outro é outro. E que outro é outro. Ó, né? eu tenho um case bem interessante que aconteceu aqui em Cuiabá também. Eu sou assessora de imprensa. Em teoria, os assessores de imprensa mais tradicionais, eles falam, não, gente, assessoria de imprensa e influenciador não tem nada a ver. Influenciador não é jornalista. Eu
vocês têm um barbeiro maravilhoso aqui, que é o Juarez Leite. Tem. Que todo mundo Minha conhece. filha adora. Eu adoro. Quando eu fui olhar, quando eu procurei, falei, gente, eu quero uma barbearia lá em Cuiabá. Eu só não sabia que ele era daqui. Quando eu vi que o Juarez Leite era daqui, eu pirei. Eu falei, cara, eu preciso deles dentro do meu box. A gente tá no novembro azul. Falei, vou improvisar uma barbearia no meio do meu box, pra fazer o bigode dos pilotos, dos mecânicos, pra gente falar de Novembro Azul. Vai estar lá sexta e sábado ou só amanhã? Ele vai. Não, foi Ou só? ontem. Ah, foi ontem. Porque já. a gente tem uma atividade ali, né? Então era um marco. Vamos falar de Novembro Azul aqui dentro, porque os carros estão com bigode, a gente vai estar todo de azul. E aí ontem o Juarez mandou uma profissional, a Slane, que é maravilhosa, mandou um profissional lá e nós fizemos uma ação. Gente, aí isso gerou uma matéria aqui local, falando que nós faríamos isso e que este barbeiro específico cuiabano vai invadir o nosso box para uma campanha, uma causa tão linda. De quebra, eu ainda tenho um vídeo onde a gente marca o Juarez e a barbearia. Quer dizer, o Juarez tem 3 milhões de seguidores. Então, de alguma maneira, através do jornalismo, porque eu não sou social, eu não sou, e eu deixo claro para o meu cliente. Mas a partir do momento que eu crio uma ação para a mídia que repercute nas redes sociais, é o melhor dos mundos. Qual é o problema? Ah, quer me contratar para fazer as redes sociais do cliente? Não vou. Eu sou assessora de imprensa, eu sou jornalista. Agora, que aquilo que eu faço pauta é também. pauta, que pode ir para a rede social e numa collab vai fazer com que a marca do meu cliente chegue a milhões de pessoas, aí a gente está falando de 3 milhões de pessoas. Então, é muito bacana. Ontem nós tivemos, o Felipe Fraga tem 115 mil seguidores, o Gaetano de Mauro tem 25 mil seguidores, a barbearia tem 107 mil seguidores e o Juarez tem 3 milhões, 2 3 milhões de seguidores. Eu estou falando da marca, da minha ação, da minha matéria chegar aí, quantos? Porque um passa para o outro. Exatamente. A gente está falando de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Aí eu pergunto para você, qual é o programa de TV que você vai colocar, por mais tradicional que seja, que vai ser visto, vai ser né, que você vai atingir tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, gente, não dá para ser cabeça fechada, sabe? O AIF tem muito isso, da gente manter a cabeça sempre aberta. Manter a cabeça aberta, né? Entender que não é aquela história, né? Você vai num lugar para vender sapato e as pessoas não usam sapato. Aí são duas alternativas, né? Ou você achar que aquilo é um momento onde você não vai vender porque ninguém usa, ou você falar, vou fofar no dinheiro aqui. Exato. Porque é onde vou criar uma cultura onde as pessoas usem sapatos em algumas situações. Exatamente. Não dá para brigar com o que está acontecendo. Ai, meu Deus, a inteligência artificial vai roubar o lugar de jornalista. Não vai. Claro, tem lá, já tem apresentadora. Vai facilitar, né? Tem apresentador. E algumas pessoas vão usar isso. A gente viu o caso lá da Folha que está processando. A Folha está processando a Editora Abril, né? Acho que é isso. Em função daquele. Até eu fui num evento e ele reforçou isso. Então, porque estava criando matérias a partir da inteligência artificial. A Editora Abril, acho que foi a Mamãe Bebê, tinha 300 matérias e algum jornalista detectou ali uma entrevista dela, enfim. Então, isso está acontecendo. Mas vai haver um momento que isso vai ser adequado. Quando a gente pega você vai para fora do país, você vê que, por exemplo, o Times, o OpenAI, né, que é da ChatGPT, hoje já paga royalties para algumas empresas de jornalismo para poder usar a base de dados dele. Mais ou menos, você se lembra quando começou o digital, que as pessoas baixavam música clandestinamente? Tinha lá os piratinhas que baixavam. Depois vem o quê? Vem os aplicativos, a Amazon Music, vem o YouTube Music, vem a Spotify, que hoje paga os artistas. Então, as coisas elas vão se ajeitando. Não dá para fechar os olhos e brigar, sabe? A pergunta... Eu acho que a inteligência artificial, por exemplo, não vai roubar o lugar do jornalista, mas ela vai tomar o lugar de quem não se adequar e não entender o uso da inteligência artificial. E assim, eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta, né? Exato. Se você não souber lidar, é igual martelo. Eu não sei mexer, é uma ferramenta. Furadeira, você mata? Mata eu. Uma serra elétrica. Exatamente isso. Aí. Patrícia, vamos falar um pouquinho agora do AIF, que mudou tanto a minha vida. Eu prometo que eu não vou chorar de novo, não, tá? vamos chorar, adoro. Mas assim, gente, de modo geral, o AIF, ele me abriu, né? Vou dar aqui um depoimento pra você. Não vou chorar. Chora. Prometo.
Mas ele abriu a minha mente também em vários contextos, porque você entender que existe uma forma de você seguir naquilo que você ama. Tô chorando já, Adoro, não adianta. gente, ela é Mas maravilhosa. sem a necessidade de bater um ponto. Claro, você precisa ter ali o seu compromisso com o seu cliente e tudo mais. Mas você não tem a necessidade de bater ponto, de pedir permissão, né? De não ser contratada por alguém por questões aí de filho, família, criança. Então, assim, o IF, dentro do que eu procurei para minha realidade, né, desse contexto, foi maravilhosa. Eu sei que, por exemplo, a Natália que me indicou para ti, ela não tem filhos, mas ela olhava você de fora como uma excelente mentora num contexto de como ser melhor, né? A Natália é do ramo da política aqui, então como ser uma assessora de imprensa melhor para o meu cliente, para que os outros também me vejam e que eu possa ser muito mais valorizada, sem depender de redação, de televisão, né? De inúmeros outros canais que não têm essa valorização, como a assessoria de imprensa, eu acho que gera na gente, né? E aprender com a Patrícia, assim, foi muito bacana. A gente teve as mentorias online. Foi. E depois teve o presencial, que eu fui para São Paulo, né? Foi. E a gente tem muita coisa nova ali acontecendo o tempo todo. Então, IF é um termo que a gente cunhou lá dentro, eu falo que a gente gestou esse termo, né? Que é assessoria de imprensa freedom. As pessoas falam, por que não livre? Porque, sei lá, a gente achou na época que Freedom tinha um pouco dessa coisa, até da possibilidade de você... Quem conhece a Patrícia sabe que o Freedom combina muito mais com ela. E você sabe que eu gosto, até para nós termos essa possibilidade, diz assim, o seu trabalho não precisa nem ficar dentro do país, você pode ir para fora. Você vê o caso da Rejane, que aos 47 anos se formou em jornalismo, estava desacreditada pelos professores. Os professores falavam, o que você vai fazer agora? E aí ela nos encontrou, ela sempre cuidou da família e dos filhos a vida toda, e ela encontrou a gente, e hoje ela é uma assessora de imprensa, e que faz o trabalho dela, e cuida, ela consegue cuidar da família, dos filhos, e fazer assessoria de imprensa. Hoje ela está em Campinas, trabalhando por uma empresa de Curitiba, e ela é o primeiro caso de um contrato internacional, porque a Rejane, ela pegou a primeira cliente dela, ganhou em euro, né? Era uma cliente lá de Portugal. Uau. Então, o Freedom, até para a gente cunhar esse termo de que você não precisa ficar dentro do país. Agora, ele nasceu de uma maneira muito interessante. Eu não sei se eu já te contei essa história. Eu estava numa etapa da Stock Car, lá no Rio Grande do Sul, numa cidade muito pequenininha chamada Santa Cruz do Sul, e eu esqueci a bateria do meu notebook. E era um note, era um note que era difícil, eu acho que, nem lembro qual era a marca. E era um sábado, quase na hora do almoço, e eu comecei a procurar desesperadamente nas lojas de internet da cidade. Eu passei na primeira, não achei, passei na segunda, numa terceira, que era bem pequenininha. Aí o cara me perguntou, não tenho. Eu falei, nossa, estou desesperado, eu tenho Stock Car. Ele falou, nossa, você... E a gente começou a conversar. Ele falou, eu sou jornalista. Eu falei, que bacana. Não, daí veio a reclamação, né? Nunca consegui um emprego, né? E um rapaz... Aí eu falei, olha, me responde uma coisa. Se você olhasse para esse lugar aqui e você estivesse numa redação e você tivesse que criar pautas aqui dentro, o que você faria? Não, eu poderia falar sobre esse novo produto, eu poderia falar sobre como proteger os seus dados. E ele começou a me dar várias ideias de pauta dali de dentro. Eu falei, por que você não faz assessoria de imprensa na área de informática, nessa área de tecnologia? É um mercado tão grande. E ele... Você bugou ele. Eu buguei ele. Eu vi que ele sabe, ele deu... Parecia que... Sabe quando aquela coisa assim? Eu buguei ele. E aí eu falei, meu Deus do céu, olha isso. 2 minutos de conversa e eu acho que eu toquei a vida de alguém. E eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero contar mais para as pessoas aquilo que eu faço, como eu faço e como faz. Porque daí ele falou, mas eu não sei, eu não aprendi a fazer assessoria de imprensa. Exatamente. O que é assessoria de imprensa? Como assim assessoria de imprensa? Ele sequer entendia assessoria de imprensa. Aí a gente começou a conversar. Eu falei, eu vou fazer isso. Aí em 2020 eu criei o canal Viver de Jornalismo. E comecei a dar aulas gratuitas toda terça-feira, que até hoje é toda terça-feira, 7 horas da noite. Em 2021, as pessoas começaram, Patrícia, me ajuda, manda uma mentoria. Eu falei, não, mentoria, 1 a 1, eu não tenho nem tempo, né? Eu falei, mas eu vou criar um curso e eu vou dar mentorias gratuitas, mentorias em grupo. E a gente montou, então, o método IF, que é para ensinar desde o zero mesmo, como é que você monta, como é que você cria do zero a sua assessoria de imprensa com um computador e um telefone.
E hoje a gente coleciona. Se eu te contar as histórias que a gente tem ali, olha, eu me emociono e choro várias vezes. Várias vezes. Sabe, são todas histórias públicas, as pessoas fazem questão, do mesmo jeito que você traz esse depoimento, né? A gente tem a história do Daniel, que ele tem um problema de coluna bipartida. Ah, eu conheci o Daniel. O Daniel. Conheci. E assim, a família sempre super protegendo e ele querendo viver a vida dele. Hoje o Dani mora sozinho. Tá em Cascavel, encontrei com ele, inclusive, na última etapa. Está com cliente, está atendendo na área da saúde, que é a área que ele ama. Feliz. Ou a Lala, que se formou aos 60 anos. Lala tem 60 anos, né? Isso. Se formou em dezembro. Desacreditada. Você imagina a pessoa se formar em jornalismo aos 60 anos, num país tão etarista como o nosso. Em janeiro, ela saiu, entrou no IF, no método. Em janeiro, ela já estava atendendo cliente na área de empreendedorismo feminino. Hoje, a Lala é uma referência. A Lala, hoje, ela fala para mulheres com 60 anos sobre como se transformar, como transformar a sua própria vida. E ela vem de uma história tristíssima, assim, tentou empreender no outro negócio, perdeu tudo, enfim. Então a gente... A Sabrina que trabalha comigo, meu amor, Sassá. a Sabrina, ela fazia... Beijo pra Sabrina. A Sabrina fazia faxina para pagar a faculdade de jornalismo. Sai da faculdade de jornalismo e ela ouve das pessoas assim, você tem alguém que te indique? Senão nem adianta deixar o currículo. Aí a Sabrina vai trabalhar numa loja de roupas, ela conta pra gente que ela chorava todo dia na hora do almoço. Ela levava um livro para ler, para estar próximo, do mais próximo que ela pudesse do jornalismo. Aí a Sabrina entra para o método IF e começa a trabalhar. Sabrina estava em Brasília há 15 dias, acompanhando um evento enorme, pré-COP 30, sabe? É uma pessoa maravilhosa, uma jornalista incrível. A Érica, que se descobriu agora dentro do jornalismo também. A Érica vem de outras áreas. Também da sua equipe, Da né? minha equipe. Então, quem está perto de mim, eu vou trazendo. Quem eu consigo, eu vou trazendo para mim. Porque a gente formou uma rede muito interessante. Então, por exemplo, o que acontece hoje dentro da rede, né? Então, eu tenho um cliente que eu não vou conseguir atender sozinha. Aí eu vou dentro da rede, pessoas que já trabalham da mesma forma, falo, quer atender esse cliente comigo? Vamos embora? Então, o contrato é tanto, e a gente faz... E aí eu fico de head, a pessoa atende. Ou o Michel. O Michel era do marketing. O Michel, ele conta pra gente que ele quando ele entrou... O Michel eu também conheci em São Paulo, Conheceu. né? E ele deu até palestra no Ele seu, falou né? sobre, Falou. eu acho, como atender influenciadores, Foi, né? isso Porque mesmo. ele é da área da trabalha com celebridade, isso, ele isso adora. mesmo. Conheci ele também. O Michel, ele entrou no IF, devia 10 mil por mês, porque ele estava no marketing, você precisa de estrutura. Ele hoje, daí ele sai do marketing, depois que ele conheceu o IF, hoje ele fatura 40 mil, trabalhando sozinho. E não sou eu que estou falando, tá lá. É só Eu entrar. lembro da história Ele dele. fala, e assim, o Ângelo, né? O Ângelo. O Ângelo que vem de um burnout, foi demitido no carnaval. Hoje fatura 15, 20 mil. O Ângelo também, eu conheço. Você conheceu Foi da ele? minha turma, eu acho, não foi? Ou foi de uma turma antes da minha? Eu acho que o Ângelo foi de uma turma antes da sua. Antes da minha. E a gente tem casos atuais, dele. muitos casos atuais. Sabe, você vê uma Elisângela maravilhosa, a Elisângela ali de Santos, já era assessora de imprensa, só que ela faturava muito menos, ela tinha medo de precificar, tinha medo de cobrar, não entendia o valor do trabalho. Hoje ele está voando, ele está ali feliz, né? Também nessa faixa de 13 mil. Então a gente tem muita história, e não é o dinheiro, porque eu também tenho gente dentro da rede que fatura R$1.500. Só que é uma pessoa dona da casa dela, mãe, e que ela fala, eu só quero poder comprar as minhas coisas sem pedir dinheiro para o meu marido e fazer o meu jornalismo. Ela tem um cliente local, fatura isso, R$1.200, R$1.500, e tá felizaça, porque ela fala, é só isso que eu quero. Então, não tem limite, nem para o mínimo, nem para o máximo. O que é que você quer? Sabe, o que é que você quer? Verdade. O que a gente não pode, gente, aqui um alerta para o jornalista, é ficar fazendo trabalho de graça para terceiro setor, para ONG, para quem seja, achando que você está fazendo jornalismo só para acalmar teu coração. Porque todo o pro bono você vai fazer, e é bonito, e pode fazer, mas eu acho que você pode fazer pro bono não na tua área. Você vai fazer pro bono de outra coisa. O teu trabalho tem que ser valorizado. Eu, por exemplo, eu conto histórias na Santa Casa de Rio Claro, para as crianças. Fui fazer um curso de contadora de histórias. Olha só. Assim, é uma coisa que eu não conto normalmente, mas assim, estou contando só para a gente entender. Eu acho que a tua doação de tempo tem que ser realmente para o humano. Sabe, assim, eu vou no hospital, eu vou ajudar
escolher feijão, eu vou orar por pacientes, ou eu vou dar 1 hora ali na casa das crianças, mas o teu trabalho precisa ser valorizado. Porque é aquilo que você faz. É o seu ganha-pão, né? É o seu ganha-pão. Sabe, se você chegar, por exemplo, eu não tenho um carro. Vai lá na loja e fala pro cara, olha, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, eu não tenho um carro, eu estou sofrendo, eu preciso de um carro. Você me dá? Porque é a questão de não enxergar valor naquilo que a gente sabe fazer, né? Porque o tanto que vale um carro é o tanto que vale o nosso esforço também. Vale. E mesmo, assim, a gente fala de terceiro setor, porque é onde eu vejo mais as pessoas fazendo isso, né? Trabalho pro bono, mas hoje, uma empresa de terceiro setor bem organizada, com transparência, que consiga fazer bons projetos, ou que se organize para ter bons projetos, ela consegue recursos, inclusive. Né? Ela consegue ter recursos, ela consegue ter projetos aprovados em lei, ela consegue trazer... Hoje, IPTU, dependendo do estado onde as pessoas estão, se tiver tudo regulamentado, você pode arrecadar IPTU para o teu projeto. E aí você tem que mostrar o valor dele para a tua população. E aí você precisa de uma assessoria de imprensa para fazer isso, para escoar esse material. Então, as coisas se retroalimentam. Então, eu sou muito contra o trabalho gratuito. Né? E no jornalismo a gente vê muito isso. Vê. E é aquela coisa assim, mas você está trabalhando com fulano, né? Aqui a gente ouve muito isso, né? Mas você vai trabalhar, mas olha com quem você vai trabalhar. Olha no grupo, qual grupo que você vai entrar, né? Mas grupo não paga conta, né? Exato. Uma das últimas demissões que eu fiz foi justamente isso, porque grupo não paga minhas contas. As pessoas acham... Você tocou num ponto interessante. Se tem uma coisa que eu ouço muito, gente, até hoje é isso. Eu gostaria que você fizesse a minha assessoria de imprensa e você pode usar a nossa imagem. Eu não preciso usar a sua imagem. Exatamente. Eu faço o meu trabalho. Eu tenho um trabalho, você quer, custa X... Sabe, é uma troca. O seu trabalho tem um valor e você cobra por ele e não é barato. E aí você quer que eu faça pro bono do meu em função do quê? Do seu, né? Então, não. Se você quiser negociar comigo, a gente pode negociar. Negociar e ser flexível é algo. Agora, essa história de, vamos crescer juntos e... Né, faz de graça e use o meu nome, é uma coisa, eu acho inadmissível. Mas sabe o que eu acho de onde vem isso? Ju, quando a gente entra na faculdade, você ouviu que jornalismo não ganha dinheiro? Sim. Todo mundo ouviu. Eu falo que se as pessoas quisessem realmente, se importassem muito com dinheiro, nem fariam jornalismo. Porque a gente entra ouvindo isso. Então, a gente vem para quebrar isso, gente. Para quebrar isso. E é interessante, porque recentemente, não dá para explanar muito, né? Senão as pessoas já vão saber de quem eu tô falando. Conta, mas é uma situação de uma moça que queria fazer jornalismo e os pais estavam, acredite, desesperados, porque o sonho deles era que ela fosse medicina para ganhar dinheiro. Claro. Mas aí, recentemente, veio a notícia, né? Da quantidade de médicos exacerbadas que vão ser os próximos Ubers, né? Exatamente, não desqualificando o Uber, mas os próximos engenheiros que hoje... Claro. E eu falo com propriedade, porque eu ando muito de Uber e eu converso com eles. E a maioria é profissão engenheiro. Formou na época da Copa no Brasil e não consegue mais emprego. E aí eu achei interessante, eu comentei com meu marido. Falei, olha aí, fulano, beltrano estavam desesperados porque a menina queria... fazer jornalismo e não, jornalismo vai ser pobre, então vai ser pobre, já nasceu pobre. Falei, gente, eu ganho muito mais do que médico, dependendo da situação e do mês, e, né, da especialidade. Mas, enfim, né? Ô, Ju, você imagina, assim, imagina a qualidade dessa médica, alguém fazendo medicina, que é algo tão sério, você vai lidar com a vida de alguém, né, não é o que ela quer fazer, quer dizer, qual a qualidade desse profissional. Agora, se ela se forma em jornalismo e vai fazer uma assessoria de imprensa especializada na área da saúde, ela pode explodir. Sabe? Hoje você pode ter contratos, por exemplo, um contrato num hospital local, e eu sei porque a gente está voltando para um cliente de local da área da saúde, é de R$8 mil. Então, se você pega um contrato de 8, um contrato de 5, um contrato de 2, você já está ganhando mais do que muito mais médicos por aí. Então, não existe. Isso a gente está falando de 3 clientes.
E eu estou falando de um contrato local de 8, mas se você pega, por exemplo, capital, né? Pega essas empresas de medicina genética, pega farmacêuticas. Gente, pelo amor de Deus, tem muita possibilidade. Tem muita e a gente não... E eu acho que toda profissão, né, Patrícia, nenhuma profissão a gente deve desmerecê-la. Absoluto, Né? absoluto. Então, hoje, assim, lá perto da minha casa tem um pintor. E ele tem uma placa gigante, assim, né? Enio Pintor, com o número dele. E aí tem o canal, tem o símbolo do YouTube, do Instagram, do Facebook. E aí tem o QR Code do WhatsApp. Que bacana. Olha só que legal. Então, assim, aí esses tempos atrás, o meu marido falou assim, eu vou entrar só pra ver, né? Como que é. E assim, o cara ensinando pintura, Que né? legal. Ensinando. Então, assim, poxa, é alguém que é alguém que valorizou aí o trabalho dele, que soube, né? Que soube. Monetizar o trabalho dele de alguma forma, né? Então, assim, E é um eu trabalho vejo extremamente isso. valorizado, né? E necessário. Eu, por exemplo, gente, se tiver que pintar uma parede, eu sou uma desgraça. Eu faço mais sujeira do que faço coisa boa. É terrível, eu sou péssima. Então, assim, olha que bacana. É o que a gente falava um pouco antes sobre o trabalho do piloto, o trabalho da assessoria, o trabalho do mecânico, o trabalho do abastecedor, o trabalho do motorista que traz os carros da Stock Car para cá. Então, a gente tem alguém que guiou esse caminhão, trazendo esses carros em segurança até aqui, para que os mecânicos pudessem atuar, para que os engenheiros pudessem atuar, para que os pilotos pudessem sentar. Se ele não faz o trabalho dele bem feito, os carros não chegam e não tem corrida, não tem corrida para gente. Então, olha a importância realmente do trabalho de cada um. O mais importante é estar feliz onde você está. Porque quando até você citou, né, o médico que estava fazendo Uber, realmente não tem, mas você imagina, não foi para isso que ele sonhou, não é isso que ele sonhou para a vida dele, né? E tem muitas pessoas e eu pego muita gente que é motorista e que ama guiar e que tá felizão ali. Porque eu, por exemplo, se eu tiver que... Eu vim de Uber, né? Assim, se eu puder... E tem hora que eu falo, gente, eu só quero meu não escritório pensar. no trânsito. Exatamente. Pra mim, Então, meu escritório no trânsito. Extremamente coisa necessário. pra mim. Mas eu seria uma Uber péssima. Eu amo guiar, tá? Eu amo, de verdade. Eu amo guiar. Mas não no dia a dia, no trânsito, o tempo todo. Por exemplo, eu já fui a Campo Grande, já fiz uma etapa de Campo Grande, eu fui de carro, sozinha. Foi uma viagem engraçadíssima. Já fui a Brasília de carro. São Paulo, Brasília. São Paulo, Campo Grande. De carro para a etapa da Stock Car, porque às vezes eu venho amarradona, venho guiando. É perto também, não é longe. São assim, 8 horas. Eu já fui, assim, a etapa mais distante que eu fiz de carro, e não é porque a empresa paga a minha passagem aérea, né? Mas é porque eu queria mesmo, eu queria depois ir para Gramado, eu queria fazer esse passeio, eu queria voltar. Então, foi quando eu fui para Santa Cruz do Sul, foram 14 horas de viagem, que lá é bem, bem distante, a estrada é bem ruim. Tem um trecho muito ruim, né? Então, mas eu queria voltar, eu pensava, não, na volta, eu quero ir passar por Santa Catarina, quero ir descendo, parando nas praias. Eu tinha um porquê de ir, eu amo. Agora, no dia a dia, não é o que eu gostaria de fazer, então é só isso. Clarice está aqui se despedindo dos estúdios. Não, mas manda ela vir aqui. Vem cá, Clarice. Vem cá que eu sou tua fã. Venha cá que eu sou a tua fã. Essa mocinha já participou de várias lives. Eu vi a entrevista dela. Eu conheci essa mocinha, ela era muito pititiquinha. Eu lembro dela entrando quando a gente fazia as nossas mentorias. Ela entra só a cabecinha. Ela entrava só a cabecinha, assim, ó. Você tá muito linda. E você vai ser, então, lutadora de jiu-jitsu. E o que você vai fazer além de ser lutadora de jiu-jitsu? Que mais? Vamos pôr aqui pra você. Vem cá mais pertinho. O que você quer ser? O que mais você quer ser? Eu quero ser campeã mundial também do jiu-jitsu. Uou. Você sabe que eu, além dos pilotos da Stock Car e desse cliente de ESG, eu tenho 12 atletas olímpicos e paralímpicos que eu faço assessoria de imprensa. A gente está com um pessoal muito bacana. Eu vou fazer, quando você for para campeonato, eu vou fazer a sua assessoria de imprensa. Fechou? Uau! Vamos para São Paulo Fechou? ano que vem. Me avisa, promete? Eu vou fazer a sua assessoria de imprensa. Tá gravado, eu vou colocar a sua carinha lá nos jornais bem legais lá da cidade. Fechou? Toca aqui, então.
Ela quer ser e eu lutadora vou mundial. assistir você ainda lutar. Se eu não tiver em Stock Car, né? Porque você sabe que a minha vida é meio maluca. Mas se eu tiver em Stock Car, a assessoria de imprensa está fechada, eu vou fazer. E se eu não estiver em viagem, eu vou lá assistir, faço questão. A mamãe vai me avisar. Vou sim. Eu vou gritar tanto. Eu só vou deixar você fazer assessoria porque é você. Linda. Né? Fechado, Clarice? Obrigada. E você quer ainda ser jornalista ou não quer mais? Quero ainda. O que você pretende fazer com jornalismo? Igual é como a mamãe fez de jornalismo. Como a mãe fez? Como Ai, que a mamãe bonitinha. fez. Gente, tem coisa mais gostosa do que isso? Eu falo que CLT que permite um negócio desse. Não tem. A gente precisa do CLT, a gente precisa das pessoas na redação, nós precisamos dos nossos colegas lá, mas a única coisa que a gente gosta de frisar é que não é a única opção. E eu acho que talvez se tivesse uma pegada um pouco mais humana, talvez Sim. muita coisa. Assim, eu sou grata, né? Porque graças à falta de humanidade eu tô aqui. Sim. Mas se tivesse um pouquinho mais de uma pegada mais humana, talvez a gente seria mais fácil, mais fluido, né? Na profissão. Patrícia, vamos falar ainda, seguindo no AIF ainda, do Viver de Jornalismo, tem a última turma agora, dia 22, Tem outra né? turma, as inscrições estão abertas, sim. Vai ser a nossa última turma de 2025. E porque para o ano que vem, Julinha, nós vamos mudar algumas coisas. Porque a gente vai aprimorando, né? Então, o que eu percebi ao longo dessa jornada de 5 anos que eu estou à frente do Viver de Jornalismo? Que nós temos 2 profissionais diferentes. Nós temos o jornalista que nunca teve oportunidade de trabalhar com jornalismo, que saiu da faculdade direto para outro emprego, e a gente está falando, existe uma pesquisa que fala que 60% dos estudantes de jornalismo vão sair da faculdade direto para o desemprego ou para uma outra área que não tenha nada a ver com aquilo que ele estudou. E quando a gente fala de 60%, nós estamos falando de um número muito grande. Principalmente esse número tem uma variação, mas há um estudo que diz que a gente forma aproximadamente 9 mil novos jornalistas todos os anos, porque nós temos hoje as faculdades EAD, que são muitas, são mais de 500 cursos no Brasil. Então, a gente está falando de 9 mil pessoas novas, todo ano entrando no mercado. Não tem lugar para todo mundo, gente. Se você olhar lá o mapa da notícia, eles falam em 15 mil veículos regulamentados. Então, não dá. Mas eu vejo que já tem uma grande... Não, só para complementar, assim, tem esse profissional que nunca fez, mas tem um pessoal que já está se aventurando em assessoria de imprensa, mas sem entender o jogo. Sem entender, né? Sem entender o jogo. Sem entender. A história. E assim, eu vou dar o exemplo da minha turma mesmo. Foram 70 alunos, eu acho, em 2011, quando a gente começou. E nós se formou 15, foi muito, que colou grau. E quantos você sabe que estão no mercado? Desses acho que uns 8. Eu só tenho notícia de 2 da minha turma que estão. Um é o Gotino. Olha. Renato Gotino, a gente chamava ele de pastor, maravilhoso, que eu amo de paixão, que está lá na Record. E o César Sacheto, que vai estar com a gente, inclusive, no nosso encontro, que está no Metrópolis. Da minha turma, eu só tenho notícia dos 2. Caramba. Todos os outros. Porque, assim, eu circulo na mídia nacional, então eu saberia... Né, através da assessoria de imprensa, eu circulo na mídia. Então, eu saberia onde eles estão. Então, muita gente virou professor, foi fazer mestrado e hoje está na área educacional. Outros foram para outra área qualquer diferente. Mas eu só tenho notícia de 2. E Patrícia, questão dos eventos, né? Essa questão, assim, o que você hoje, se você conhecendo a realidade de muitos desses estudantes ou já formados, se você tivesse, por exemplo, uma oportunidade de mudar a grade educacional do jornalismo ali nas faculdades, nossa, que delícia. O que você faria? Ai, meu sonho, se eu pudesse fazer isso. Eu faria tudo diferente. O que seria? Ai, o que seria? Bom, vamos começar pelo fato de que o jornalismo hoje não é mais uma profissão que exige uma regulamentação. Embora os grandes veículos hoje, para contratar, peçam o MTB, você sabe que se você entrar através de um advogado, em 15 dias seu MTB está na sua mão. Então, assim, isso não fui eu que inventei, não adianta reclamar, não adianta o jornalista formado, eu sou diplomado. Para o mercado hoje, se você não é diplomado, é uma oportunidade, inclusive, de pagar um pouquinho menos, né? Então,
gente, eu circulo pelas redações e eu vejo que tem mais jornalistas não formados do que jornalistas diplomados, tá? Então, essa é uma realidade. Então, começaria por aí. Eu teria uma grade totalmente voltada para o jornalismo livre. Você vai para a faculdade para aprender a ser CLT, meu Deus, sabe? Você aprende o quê? Você aprende a fazer escalada para o jornal. Para quê? Para ser contratado por uma TV. Você aprende a fazer a notícia da rádio. Para quê? Para ser contratado pela rádio. Você aprende a fazer a matéria para sair, para publicar, para ser um jornalista de jornal impresso ou de portal. Você não aprende a fazer um jornalismo livre. Você não aprende a empreender, Eu né? ensinaria como manusear uma câmera para poder criar um sem roteiro aí no seu estado. Eu ensinaria como uma linguagem livre. Claro, eu passaria no primeiro ano pelas partes práticas do jornalismo. Eu falaria de ética de jornalismo de uma maneira muito mais clara, que a gente passa pela ética de jornalismo de uma maneira muito superficial, rápida no primeiro ano. Vou até tomar aqui para não precisar falar. Gente, se eu perguntar para os jornalistas quais são só os três primeiros itens da ética do jornalismo, a gente não sabe. Sabe? O que permeia o nosso trabalho. Então, eu faria isso. Um pouco de história, só para a gente entender uma linha do tempo, para entender onde nós chegamos, sabe? Lá no início o jornalismo era feito através de mensageiros. Se tinha uma guerra, o cara saía daqui, ele ia lá pro adversário dizer, olha, fofinho, a gente vai atacar vocês. O que era isso, se não é uma forma de fazer jornalismo? De noticiar algo que vai acontecer. A gente leu Chateaubriand na faculdade. Chateaubriand, exatamente. Era chatosíssimo. Assim, e eu não tô, gente, pelo amor de Deus, talvez eu seja cancelada. Eu não estou dizendo que o acadêmico é ruim, mas o jornalismo que não tem mais essa regulamentação obrigatória, que não fui eu que inventei, então eu prepararia o aluno para fazer jornalismo. Sabe, para estar num podcast, para criar o seu próprio site. Eu teria aulas eu me animei, né? Não, eu já sou animada, mas eu colocaria aulas de empreendedorismo. Como é que você precifica o teu trabalho? Como é que você cria um projeto para vender o teu produto no mercado? Como é que você cria um projeto que possa ser incentivado na lei? Eu faria uma coisa completamente diferente. Que é diferente de outras profissões, por exemplo, o médico, né? Eu sei que o médico ele tem que estudar o corpo humano, tem que ter toda aquela parte muito teórica, necessária, importantíssima, indispensável. Mas o jornalismo, eu faria algo completamente diferente. Sabe que eu tô rindo aqui, porque essa semana a gente foi jantar, eu e o Wesley, e aí passou uma pessoa lá e ele brincou, e ele falou assim, cuidado, que aqui tem um advogado e uma jornalista. E essa pessoa... ela olhou pra ele e falou assim, ei, que inveja da sua mulher, hein? Se eu tivesse uma vida boa assim, eu também faria jornalismo. Então, olha a visão que as pessoas têm. Aí eu falei assim, mas que vida que ele acha que a gente tem, né? É divertida mesmo. Eu sei, é divertidíssima. Mas assim, ele falou de um conceito financeiro. Aí você fala assim... Mas do que ele tá falando, né? Do que ele conhece. As pessoas não sabem. Na cabeça dele, assim, ela fez jornalismo porque não precisa trabalhar, não precisa ganhar muito dinheiro. O jornalismo o marido dela é advogado, vai bancar tudo, né? Falei... A visão do jornalista que as pessoas têm, assim, principalmente os mais leigos, é isso, né? A gente brinca, né? A sandalinha de Jesus, aquela saiona, aquela coisa, né? A gente não toma banho, sei lá, as pessoas têm... Existe uma caricatura do jornalista, né? Que tem também, eu acho que essa linha, mas tem essa linha mas também. assim, eu acho que o jornalista hoje, assim, a linha que eu defendo do jornalismo hoje é a linha de que toma banho. É a linha do profissional de jornalismo. Gente, o jornalista ele tem que contar histórias, ele tem que tocar vidas, ele tem que... A gente está abandonando essa coisa do olhar para os dois lados, né? Aí falando um pouquinho de redação. O UOL ele fez uma mudança bem interessante na sua linha editorial, que eu tenho percebido. Então, você pega uma matéria do UOL hoje, tá lá, assim, o que aconteceu? Aí o jornalista conta o que aconteceu. A visão até, assim, foi um professor que demitiu Aliás, eu estava contando a história porque é um caso específico. O jornalista estava contando a história de um professor que falou de um aluno que vendia água de coco, e aí na sala de aula falou, se vocês se esforçarem, vocês não vão precisar fazer isso. E isso teve uma reviravolta. Então, colocou assim, o que aconteceu? Aí ele contava.
a visão do professor. Trazia a visão do professor. A visão do aluno que foi citado. A visão do aluno que foi citado. O que a escola achou sobre isso. Então, assim, eu achei aquilo profundamente jornalístico. Não era uma história assim que vinha pronta, desculpa a expressão feia, vomitada, pra gente só aceitar. E assim, porque a gente sabe que o poder das palavras, nós temos o poder de fazer as pessoas querer, fazer com que as pessoas interpretem da forma como nós queremos, né? Sem a gente dúvida. sabe de um título, tudo muda, né? A forma como você começa ali, você pode citar, mas você sabe que palavras bem usadas a gente consegue isso. E quando você traz esse contexto de matéria, muda completamente. Completamente. Porque aí você literalmente é aquilo que o jornalismo prega, né? A neutralidade. Neutralidade. Né? Você ali ser a pessoa que está, olha, mostrando os fatos. Tirem suas próprias conclusões. Exato. Essa é a base do jornalismo. Exatamente. Quando a gente pega, por exemplo, voltando um pouquinho para Cuiabá, o que aconteceu ontem no autódromo, né, com a questão dos ventos ali, eu vi muitas publicações enfatizando apenas as coisas ruins, mas ninguém, assim, muita gente, né, mas não tem um contexto geral. Sabe? Alguém foi olhar se aquela ventania estava prevista, por exemplo, ou não, que pudesse ser evitada, e a gente está falando um pouco de gerenciamento de crise, né? Existia uma previsão daqueles ventos? Existia. Então então vamos falar sobre isso. Né? Vamos focar o que de fato está acontecendo, sem desmerecer o todo. Vamos contar essa história desde o início. Porque quando eu pego um fato isolado, eu foco no fato isolado. E as pessoas, e eu cruzei com muitas pessoas aqui em Cuiabá que sequer sabiam que tinha Stock Car, apesar de todo esse auê que está rolando na cidade. Eu peguei um Uber ontem que falou, mas é final de semana? Nossa, nem estou sabendo. E aí, entrada gratuita, essa notícia vai chegar. E essa notícia de ontem, esse vídeo vai chegar no WhatsApp dele com certeza. Então ele vai saber da Stock Car num grupo de WhatsApp através de forma negativa dessa visão. De uma visão muito, muito... Agora, a gente não pode fechar os olhos para o que aconteceu, mas a gente pode contar essa história de uma maneira coerente, responsável, real, olhando e ouvindo todos os lados. Vamos ouvir o governador, vamos ouvir a organização do evento, vamos ouvir a Defesa Civil, vamos ouvir quem foi responsável pela montagem, vamos ouvir todo mundo. E aí eu e você tiramos as conclusões do que de fato aconteceu. De quem foi a culpa, De quem foi a culpa. Então, assim, e se há culpados, né? Porque se há culpados. Por exemplo, eu tenho uma casa, né? E eu gosto de trazer isso para casa da gente. Eu tenho uma casa que é de alvenaria e eu tenho um pé de manga no fundo do meu quintal, que é enorme, e num vendaval, várias telhas do meu telhado atingiram a casa vizinha, na ventania. Aí eu falo, gente, eu podia ter previsto isso? Como é que a gente faz? Claro, não é a mesma coisa, não estou tentando relativizar. Mas eu estou dizendo assim, a gente tem que olhar um pouco para a casa da gente e ver o quanto é difícil cuidar de uma casa, da sua casa, né, da goteira, com seus recursos, que são seus, que você dá conta dele. Você imagina cuidar de recurso público. Eu não queria estar nessa profissão, não. Mas eles estão, né? E claro, pode ser que tenha sido uma questão de, sei lá, de não olharam para isso ou não se atentaram para ventos fortes que poderia ter amanhã e aí fecharam para... Pode, mas assim, vamos olhar com profundidade antes da gente, né, só ir distribuindo esses vídeos no WhatsApp. É verdade. Esse é complicado mesmo. E aí a gente entra para a questão do gerenciamento de crise mesmo, né? Adoro, que esse é um ponto muito polêmico dentro do jornalismo, porque exige muito jogo de cintura do jornalista e exige muito conhecimento técnico, conhecimento de escrita também, acredito eu, para que você publique uma nota, para que você fale sobre a situação de uma forma coerente que não piore ainda mais a situação, né? É o caso daqueles vinhos, né? Foram os vinhos. Foi lá no Rio Grande do Sul, né? Que as pessoas foram pegas em situação análoga à escravidão. Então, assim, repercutiu muito, mas hoje, assim, a gente lembra pouco, né? Às vezes, de vez em quando, eu lembro de alguma coisinha, mas ainda é pouco.
Mas a importância disso também, Patrícia, e aí é importante a gente citar do quanto vale a faculdade, né? Claro. Para uma pessoa que tem um pouquinho desse conhecimento, saber formular textos coerentes com relação a Claro. essas situações, né? Ah, mas hoje é só falar, ela fala bem, ela tem uma dicção boa, ela é uma mulher bonita, Coloca é um ela ali. homem bonito, é um homem, né? Mas não é só isso, né? E o conhecimento intelectual, né? E o que ela aprendeu, o que ela sabe sobre o que pode e o que não pode. Exato. Para não deixar desmerecer ainda mais, como você bem disse, grandes empresas não contratam, né? Dificilmente vão contratar. Mas e as pequenas que podem sofrer porque contratam, que acham que tá tudo certo, né? Sim. É um grande problema a questão do gerenciamento. Como é que você vê isso e como é que é tratado isso na IF também? Como é que vocês ensinam? Ó, até pensando na questão que a gente falou da escola, né? Como a gente não pode mexer na grade da faculdade. Mas a gente pode. A gente no pode. IF. Eu criei uma escola que chama escoladoaif.com.br. E eu coloco ali tudo relacionado ao assessor de imprensa que eu acho que ele vai precisar. Então, ali você tem media training. E eu tenho ali um curso de gerenciamento de crise avançado com toda a documentação que você precisa fazer para mapeamento de risco, que é mais importante do que gerenciamento de crise. Tão mais importante, porque o Institute for Crisis diz que apenas 14% das crises não podem ser previstas. Todas as outras 86% podem ser previstas. Então, a gente não está falando de uma crise ser evitada, que também é possível, né, em muitos casos, mas a gente está falando de previsão. O profissional de jornalismo, o assessor de imprensa, ele precisa estar preparado para isso. E ele tem que fazer um mapeamento de risco. Então, você tem que olhar para o teu cliente e falar, tá, o que é que pode dar errado aqui? E dando errado, como é que a gente vai resolver? Ou quais são as ações que eu vou criar para que não dê errado, para mitigar, quer dizer, reduzir a possibilidade de dar errado. Então, é quase que você ser sabe, você olhar para o apocalipse. O que pode acontecer aqui? Isso vale em todos os lugares, gente. Por exemplo, vamos pegar esse espaço onde nós estamos, né? O que pode dar errado, né? Em algum momento aqui, alguém pode entrar aqui, não gostar do que a gente está falando e entrar armado aqui, querer matar a gente? Pode. Tem como a gente resolver isso? Tem. Então, a partir de amanhã, as portas serão travadas. As portas ficam fechadas e para adentrar precisa de uma campainha. Pronto, a gente resolveu. Né? Ou minimizou, porque de repente você vai ali atender, mas entende que você reduz o risco daquilo acontecer? Claro que isso, eu dei um exemplo de algo que seria extremo, mas o teu cliente tem esses riscos e alguns são muito gritantes. Precisa olhar para isso. Então, a gente tem esse curso de gerenciamento de crise avançado, com toda a documentação. Que é você olhar o todo quando for contratado e falar, vixe, essa tomada numa escola, né? Tomada baixa. É perigoso. E você sabe o que acontece muito nas empresas? Gente, gerenciamento de risco, agora eu adoro, né? É uma área dentro da assessoria de imprensa que é muito grande e muito rentável. Por quê? Porque as empresas têm uma mania terrível, que eu chamo de matar o mensageiro, que é a história da guerra. Você manda o mensageiro para dizer que a gente vai invadir aí eles fazem o quê? Matam o mensageiro. Isso não vai mudar. Você matou o mensageiro, mas a guerra vai acontecer. E as empresas fazem isso. Então, aquele profissional hoje que olha e fala, olha, a gente, lá na minha área de produção, tem gente que não está usando EPI. Esse profissional, ele é visto como aos olhos. Ele é o X9, ele está dedurando os colegas, porque o colega ele vai receber uma notificação. Nossa, e aí ele passa a ser, você mata o mensageiro. Ele corre o risco de ser demitido. Se o líder for autuado ou for notificado, porque ele não está verificando que o pessoal dele está com EPI, provavelmente ele vai ser demitido, ele vai ser perseguido. E deveria ser o contrário. Porque uma pessoa que está sem EPI, ela corre risco de vida, ela pode cair dali, ela vai falecer. Então, eu tenho que olhar para essas coisas de uma maneira diferente.
E as empresas não olham isso. Aí o funcionário morre, ele é trocutado, cai de andaime, e aí você tem que gerenciar uma crise. Por que é que o seu funcionário estava sem EPI? Ninguém viu, que é o caso da vinícola. Ninguém viu que aquelas pessoas estavam sendo escravizadas, que que as pessoas que cuidavam delas iam armadas. Aí não adianta a empresa vir e falar assim: nós contratamos uma empresa terceirizada. Sério? Ninguém ia verificar? Nunca foi no alojamento? Então, isso pode cair no esquecimento, que você fala assim, não, mas hoje a gente não lembra mais disso. Mas toda vez que tocar o nome, o mercado vai saber. Eles só se pronunciaram, Júlia, não sei se você se recorda, depois que eles perderam o direito de exportação. Só aí que eles vieram a público se pronunciar. Até lá, houve um silêncio absoluto. Então, isso não cabe mais. Matar o mensageiro não resolve. As empresas precisam contratar assessores de imprensa, profissionais de comunicação que saibam fazer mapeamento de risco, que vão olhar para tudo e que, sim, vão apontar quais são os problemas que a sua empresa tem. E juntos, vocês vão encontrar soluções, ações, para que o risco não precise ser gerenciado. E é aquela história, né? No caso, não era a empresa em si fazendo o trabalho, era uma empresa terceirizada. Mas isso cabe para muitas situações, né, do nosso dia a dia aqui. É gente que apoia um político que fez algo errado. É empresa que empresa que contrata alguém que depois descobriu-se que era um estuprador. Isso mancha o nome. Claro. Até você provar que focinho de porco não é tomada. Claro. E, Júlia, quanto tempo, né? E outra, a gente fala de ESG, né? Isso é governança. Você vai contratar alguém para tua casa. Você vai contratar alguém para cuidar da Clarice. Você não vai fazer um levantamento de quem é essa pessoa? Se ela não é uma... Responde você que é mãe. Você vai saber até a terceira geração dela. Você vai saber quem são os irmãos. Você quer saber quem são os pais. Se tem algum risco. Porque às vezes eu sou boazinha, mas eu moro com um irmão que sei lá, que tem problema de droga, A gente não sabe, hoje a gente sabe que muitos problemas que acontecem são de pessoas ligadas principalmente pessoas ligadas ao seu círculo ali, né, de amizades. Então, assim, eu olharia até a terceira geração. Isso a gente chama de olhar para a cadeia de valor. As empresas precisam fazer. Você pega o caso do Carrefour. Lá em São Paulo, as frutas tinham um agrotóxico acima do permitido. É culpa da pessoa que entregou? É culpa do Carrefour? Quer dizer, quem é que cuida da cadeia de valor? Quem é que olha? Porque às vezes você contrata uma pessoa, um terceirizado, né? Um grupo que vai fornecer as frutas, mas você não tem um processo de vez em quando pegar uma fruta em cada e mandar para uma análise para saber se está dentro, porque você está vendendo isso para o consumidor, a responsabilidade é sua também. Não adianta eu dizer assim, olha, a culpa é dele que botou agrotóxico a mais. Ou seja, mais uma vez a gente reforça, a assessoria de imprensa não é só texto. Não é só texto, né? Não é. Existe todo um cronograma ali para ser trabalho. seguido, para você olhar. Por isso que eu falo que é o olhar humano, né? É você olhar com humanidade e sensibilidade para determinadas situações, para ver se aquilo de fato vai ou não fazer sentido ali dentro do teu trabalho. Gente, o Sem Roteiro, a gente geralmente faz 1 hora, Paty, já estamos com 1h17 minutos. Eu prometo, gente, que a Paty vai voltar Vou aqui voltar. Para falar do resultado da corrida, do que ela achou de tudo, pra gente trazer os pilotos aqui de repente, ou o Sem Roteiro ir pra lá. Que tal, Gustavo? Bora lá pro box? Vamos lá gravar, pro box? né? Vamos lá gravar, vamos gravar. Né? Vai ser massa. Mas, gente, a gente vai ficar por aqui agora, tá? E antes, eu quero que a Paty faça um convite aí para o dia 22 ainda dá tempo? 21 e 22 nós temos dia 21 e 22 nós temos nosso encontro ao vivo, lá em Alphaville, nosso encontro anual. Entra para o Método AIF. Eu queria encerrar, assim, se a Júlia me permitir mais um minutinho. Muitas pessoas do mundo. Muitas pessoas, elas não entram para o jornalismo, elas não entram para a assessoria de imprensa, elas não começam a empreender, fazer o que a Júlia faz, o que eu faço, porque elas não acreditam em si. E eu vejo muito isso dentro da rede. Eu fui fazer psicologia positiva para entender um pouco mais e poder ajudar os alunos. Eu vejo que muitas vezes essa falta de fé em si mesma não tem nada a ver com competência. São pessoas extremamente competentes, extremamente poderosas, empoderadas, principalmente as mulheres sofrem isso. Eu vejo dentro da rede muito mais do que os homens, tá, Júlia? Isso tem a ver com uma infância, às vezes difícil,
com um pai que não acreditava em você, com uma mãe que é extremamente dura e que te cobra o tempo todo e que fica dizendo, mas vai fazer isso de novo? Mas você não termina nada do que você faz. Essa menina é burra, essa menina não... Então, eu quero que você revisite o seu passado, eu quero que você olhe tudo aquilo que você pensa sobre si mesma e você também sobre si mesmo e olhe tudo aquilo que você acha que falta em você, se essa é uma falha que está em você, de fato, e aí é fácil, porque você pode melhorar, ou se isso são situações e impressões que alguém colocou em você. Gente, eu vejo isso às vezes em esposas que falam para o marido, sério? Vai sair de novo? Sério? Vai... Mas você não faz nada, vai ganhar dinheiro. Porque quando você é um IF, você vai trabalhar de casa. E às vezes a sua esposa fala, você tem que levar, vamos lá, vamos ganhar dinheiro, vai trabalhar em algum lugar. Eu posso dormir até as 10 se eu quiser. E isso não diminui os meus contratos. Ou é o seu marido que diz, não, mas você tem que ir arrumar casa. Você vai fazer jornalismo agora? Mas quem vai fazer o meu almoço ao meio-dia? Então, você precisa olhar, né? A gente não está falando de destruir famílias, muito pelo contrário, mas de uma maneira amorosa, principalmente com você, olhar o que é seu e o que não é. Devolve para as pessoas aquilo que não é seu. E eu fiz um trabalho em relação ao meu pai era muito duro. O meu pai, ele tinha uma maneira que ele achava que a gente podia mais. E a maneira amorosa dele de dizer isso era... Ah, não tá bom ainda não, você pode fazer melhor, você pode fazer melhor. Ele nunca disse pra gente, tá lindo. Ele foi dizer eu te amo a primeira vez a gente era adulta, porque a gente começou a dizer eu te amo pra ele. Então, em algum momento da minha vida, eu tive que devolver pro meu pai aquilo que era dele. A destrambelhada, a que não fazia nada direito, a desengonçada, né? E eu vesti isso muito tempo e eu falava, eu não sou capaz porque eu sou desengonçada, eu sou capaz porque eu sou destrambelhada, eu não sou capaz. Eu sempre achei que eu não fosse capaz. E enquanto eu não devolvi isso, enquanto eu não entendi que isso não era meu, que eu tinha competência, que eu sei fazer, se eu não tivesse feito esse trabalho de entrega, e eu fiz sozinha, tá? Eu li um livro uma vez maravilhoso, que chama O Mal que Habita em Mim, alguma coisa assim. Posso até depois de mandar o livro. E aí eu entendi que o mal que habita em mim eram todas essas vozes que não eram minhas. Aí eu fiz essa devolução linda. Eu comigo mesmo numa noite, eu me lembro, uma noite estrelada, assim, eu olhei e falei, gente, entendi. E aí isso mudou a minha vida. E vem para o jornalismo, você tem competência, todo mundo pode ser dono do seu próprio negócio. E o que você não sabe fazer, você aprimora. E vem para a Rede AF, que a gente ama. Qual que é o Instagram? Como é que faz aí para conhecer? Todos os nossos canais, Viver do Jornalismo. O YouTube Viver de Jornalismo, o Instagram Viver de Jornalismo, o TikTok Viver de Jornalismo. E os nossos cursos estão na escoladoif.com.br. É isso aí. Novas turmas 2026. Novas turmas, agora 2025, a gente está fechando uma turma esse ano, que é a última. Depois, só em 2026, já com uma mudança no cronograma. A gente vai mudar. E ano que vem eu vou lá no evento. Ai, Ju, eu vou sentir tanto a sua falta. Você vai fazer muita falta nesse evento. A gente está cuidando tudo com muito carinho para receber todo mundo. Ah, vai ser show. O lugar é pequeno, assim, gente, nós temos mais de 300 alunos do Brasil inteiro. O lugar, ele cabe 50 pessoas, porque eu sei que é difícil vir, por enquanto, né? Vir todo mundo. Mas a gente quer, o ano que vem, ter boa parte da nossa rede lá. Nós vamos até já escolher um outro lugar. Não, e a Paty já falou que vai ter um internacional, né? Um IF internacional. Nós vamos fazer um IF internacional. Ah, esse eu quero ir também. Quero fazer uma incursão. Eu tenho trabalhado isso há 2 anos. Eu quero fazer um trabalho... Eu quero fazer... já tem bastante coisa articulada. Não posso contar ainda porque... Vai me contar depois. Aqui tudo leva tempo, né, Júlia? As coisas demoram para... Precisa ter uma maturidade para que a gente não... Para que a gente possa fazer bem feito mesmo, né? Com certeza. E tá maturando e daqui a pouco sai do forno. Gente, esse foi mais um Sem Roteiro. Como você já sabe, são conversas sempre muito necessárias, sem roteiro, mas com muita informação. Obrigada, Patrícia, pela tua participação aqui. Próxima vez aí vamos marcar pra gente chamar a Sabrina também. Fazer uma com a Sabrina junto. E vou te esperar. Ela tá muito querida. Te esperar lá. E eu vou, amanhã sim. Tá lá com a gente. Vou vai lá, ser uma gente, delícia. com certeza. Até mais, gente. O Sem Roteiro de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo programa.